Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje vamos falar um pouquinho da decisão Santos e Botafogo, mas antes de tudo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal para que vocês possam receber informações atualizadas do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje, que é dia de decisão na Vila Belmiro. Decisão porque o Santos tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo. O Santos, que já não ganha alguns jogos, não tem tido bons resultados. A equipe vem se mostrado muito fragilizada taticamente. Houve a troca recente de técnico e o Paulo Turra ainda não conseguiu se firmar. Sofre muita pressão interna e externa para que possa conseguir um resultado efetivo nesse jogo, que pode culminar até com a sua demissão, caso não haja um resultado satisfatório, ou pelo menos o Santos não tenha uma postura diferente do que a que teve nos últimos jogos. Então ele realmente precisa fazer algo de diferente. Nós falamos aí durante a semana, através dos treinamentos que têm sido intensos na Vila Belmiro, que o Paulo Turra finalmente alterou o sistema tático do Peixe. Então o Santos vai entrar aí com um 4-4-2, Jean Lucas como titular, a dupla de ataque muito provavelmente, pelo que foi treinado, Mendonça e Marcos Leonardo. Apesar de eu acreditar, e eu acredito que a maioria dos torcedores santistas também acreditam, que a dupla David Washington e Marcos Leonardo seriam mais efetivas e dariam mais trabalho para os adversários, parece que o Paulo Turra vai manter aí o Mendonça no ataque. O Mendonça que realmente oscila, né? Ele faz bons jogos, ele ajuda muito na última vitória do Peixe por 3-2 contra o Goiás. O resultado se deu em boa parte graças à grande atuação do Marcos Leonardo quanto do Mendonça, né? São características diferentes comparadas ao David Washington, mas o David Washington realmente é um jogador que é muito acima da média, né? Isso é demonstrado mesmo pelas próprias atuações, ainda atuando num time fragilizado como é o do Peixe, que agora espera, né, mudar essa postura com essas novas contratações, mas que mostra uma qualidade acima da média, né? A gente viu agora recentemente o jogo de estreia do Ângelo com uma equipe mais redonda, com uma equipe com jogadores de maior qualidade. Ele já se destacou no primeiro jogo, mesmo sem ter tido muito treinamento com a equipe, sem estar entrosado, já fez um ótimo jogo. Então realmente agora a gente espera que com essas contratações e com mais algumas possíveis contratações agora nessa janela que se encerra, o Santos possa melhorar e subir de patamar. Então esse jogo é muito importante, às 4 horas, ainda sem torcida. O Santos tenta aí um efeito suspensivo, né? O Vasco recentemente também passou pelo mesmo problema, já conseguiu um efeito suspensivo para pelo menos ter a entrada de crianças e mulheres no estádio, né? O que já seria o que já é importante, né, para o clube não jogar sem torcedor. O Santos espera conseguir resolver essa situação o quanto antes, porque realmente o fator casa, ainda mais para um time que não tem tido bons jogos, auxilia bastante, né? E o Santos não tem podido, né, tirar vantagem quando joga em casa, porque joga sem torcida. A equipe do Botafogo a gente sabe que é muito forte, tem 2 desfalques, como nós falamos anteriormente, né? O Vitor Cuesta e o Eduardo, que são 2 titulares absolutos do time, que fazem grande diferença, não estão disponíveis para esse jogo, e aí realmente isso pode ajudar, né, o Santos Futebol Clube, que realmente tem que mudar a postura, tem que ser diferente do que foi nos últimos jogos, tem que mostrar vontade, tem que mostrar garra, o time tem que ir para cima, tá jogando em casa, tem que marcar pressão, não pode deixar como deixaram com São Paulo, dar 4, 5, 6 passes, o jogador poder pensar, olhar. Realmente foi muita liberdade que o time do São Paulo teve, e foi realmente o jogo de um clube só.
né? Então foi muito difícil de assistir, né? A gente vê ali a equipe muito passiva no jogo. Então a gente espera que seja diferente a postura, né? Nos últimos dias a equipe disse, né, até publicamente, que está fechada com Paulo Turra, que vão fazer o possível para sair dessa situação. Eu acho que não é bom para ninguém. Se tem realmente jogadores que não têm gostado de alguma postura do treinador, eu acho que eu acho difícil pensar um time que vai entregar ali, que não vai ter entrega, porque eles estão prejudicando eles mesmos, né? Então, se a equipe melhorar, se a equipe tiver uma reação, é bom para todo mundo, é bom para o jogador que se valoriza, né? Porque como é que fica se o time mantém a mesma postura dos últimos jogos e aí cai para a segunda divisão? Como é que fica a carreira desses jogadores? Então eu acho muito difícil pensar ou querer acreditar que os jogadores também vão fazer corpo mole. É claro que se não houver ali um entendimento tático, se não estiver funcionando bem aquilo que o professor está passando para os jogadores não for desenvolvido em campo, né, e de repente ele não conseguir extrair o melhor dos jogadores, pode ser que realmente os resultados não venham, ou por falta de uma qualidade no elenco, ou por uma falta de entrosamento, ou por não estarem ali compreendendo o que o treinador está passando para eles na parte técnica, né? Os treinamentos, pelo que se parece, né, pelo que a gente tem ouvido, os treinamentos são bem intensos, né? Mas a gente tem que ver isso refletindo no campo. E também a gente precisa o Santos precisa de um material humano um pouco mais qualificado para que jogadores que tenham liderança, identidade com o Santos, como o Santos agora fez a contratação do Dodô, que é um jogador que tem identidade com o clube, pode não ser ali o melhor dos laterais, mas comparado aos que estavam, né, ele tem muito mais qualidade, é um jogador rodado, já passou por Europa, né, já passou por grandes clubes do Brasil. Então, com certeza, pode contribuir para a equipe santista. Além disso, agora o Jean Lucas, apesar de estar fora de ritmo de jogo, é um jogador com uma qualidade impressionante, né? E o que impressiona também, né, por falar em Jean Lucas, vocês devem ter visto durante a semana o empresário comentar, né? Inclusive ele usou até essas palavras, né? Pode aceitar o que o Santos puder pagar. Essas foram as palavras do Jean Lucas para fechar com o Santos. A gente sabe que ele teve proposta maior do Palmeiras, teve proposta maior do Flamengo, o São Paulo insistiu na contratação, mas o jogador realmente mostra que ama o Santos, até porque ele é muito grato, né, à oportunidade que ele teve. Ele não teve oportunidade no Flamengo. E aí ele foi emprestado para o Santos como vitrine. Fez 20 jogos e já foi para a França, né? Passou por clubes da França. Então ele é muito grato pela oportunidade que ele teve, e não só a oportunidade, ele se sentiu em casa. É como ele mesmo diz, né, é um menino da vila adotado, porque assim, tem muita identidade, veio jovem, com 20 anos, já abraçou a titularidade assim que começou a jogar na época, né, com o São Paulo, por isso que o São Paulo tentou trazer, né, gosta muito do jogador, tentou trazer para o Flamengo, e a gente vê, né, que realmente é um jogador que tem identidade, e a gente fica feliz com isso, porque são jogadores que a gente sabe que vai dar o máximo. Então eu acho que a torcida também tem que ter paciência com o Jean Lucas, se caso no jogo de hoje ele não tem um desenvolvimento tão grande, porque são 8 meses parado. Então a gente tem que ter paciência, é um jogador jovem, não desaprendeu de jogar, então eu imagino aí que com 4, 5 jogos ele já esteja aí no seu melhor. Se ele iniciar ali jogando muito bem, que assim seja, né? Mas se não for, que a torcida possa ter essa consciência que eles têm um jogador que realmente é santista de coração, né, que fez de tudo para vir para o Santos, porque se ele fosse escolher dinheiro e um clube que não tivesse os problemas que o Santos está vivendo, seria muito mais fácil, ele ia receber mais e ia estar num clube que não está passando pelos problemas do Santos. Mas é claro que a gente tem que ver também, né, é um jogador consciente, que se mostra muito consciente, né, surpreendeu o próprio empresário, né, que ele falou, nunca vi isso acontecer, não é comum, né, o jogador muitas vezes ele vai pensar na parte financeira, e para aceitar o Santos, ele recebia 800 mil por mês no clube francês, e ele aceitou reduzir o salário, ou seja, ele ia receber mais do que isso, ele aceitou reduzir o salário para 600 mil por mês, é o maior salário santista hoje.
ou um dos maiores, mas mesmo assim ele reduziu para poder vir jogar no Peixe. E Deus queira que o Santos consiga também trazer o Pituca para reeditar essa dupla, que deu muito certo, que tem identidade com o Santos, que também é um líder em campo. Então o Santos precisa urgentemente, já que tudo indica que o Pereira não vai vir para o Santos, que essa novela já tem se estendido muito, o Santos aguarda uma resposta até amanhã. Mas já teve as negociações já estiveram mais quentes, né? Já estiveram mais próximas, mas agora parece que deu uma esfriada novamente. Vem congelando aí o empresário a proposta do Santos, que apesar de ter aumentado, ser uma proposta muito boa. Se realmente se confirmar a proposta da Torino, muito provavelmente ele vai aceitar e vai querer permanecer na Europa, já que já é um desejo do jogador. E aí o Santos também foi mais um nome que foi ventilado ontem, inclusive pelo De Olho no Peixe, é o jogador Alan Sonora. É um meio-campo muito habilidoso, é um jogador de 24 anos, ele está sem contrato, ele foi oferecido pelo mesmo empresário do Julio Furt, e ele está sem contrato até o momento, então é uma negociação que cabe no bolso do Santos, apesar de saber que o Santos ofereceu caro por outros jogadores, não é um jogador que tem um nome como o Zalazar, por exemplo, né? É um jogador rodado, já passou por alguns clubes, estava agora recentemente no Tijuana, que chegou na quinta colocação. Ele fez mais ou menos no ano, acho que por volta de 40 jogos, se eu não estiver enganado. Então foi um jogador que ele participou de 88% dos jogos do Juárez. Então é um jogador que vinha sendo escalado, ou seja, era um jogador útil para a equipe pela quantidade de jogos, tem bons números de assistência, fez alguns gols também, é um jogador que é um meio campo que passa bem a bola, tem bons lançamentos, é um meio que aparece, né, no terço final do campo para fazer o gol, como elemento surpresa. Então é um jogador que vale a pena o Santos estudar. O Santos está estudando a diretoria. Se vier ali, vai ter que pagar um valor muito baixo, né? Um valor de comparado a um jogador que tivesse que tirar de outro clube, né? Então vai pagar luvas, vai pagar um salário e tem uma compensação ali por um empréstimo com opção de compra. Se eu não estiver enganado, são $200 mil. São dólares ou euros. Mas é um valor muito baixo ali para. É uma aposta, né? O Santos já teve outros jogadores que foram apostas e não deram certo, né, nas últimas contratações. Mas caso o Santos tenha maiores dificuldades para trazer mais algum meio de campo, e eu espero que, além desse jogador, o Santos consiga efetivamente trazer o Pituca agora, pagar o que for $2 milhões e meio de dólares, que seja 3, eu acho que o Santos tem que pagar, porque vai ser um investimento que vai valer muito mais a pena do que o Santos correr o risco de cair. E só 3 jogadores não é o suficiente. Então, eu espero que o Santos consiga trazer o Pituca, talvez consiga trazer esse meio campo, senão nós vamos saber aí de outros nomes que possivelmente vão aparecer na mídia nos próximos dias, porque essa semana é decisiva. O Santos precisa contratar e tem que ser até essa semana, talvez até a sexta-feira, porque na segunda-feira, na outra segunda-feira, na segunda ou na terça-feira, já se encerra a janela de transferências. Então o Santos precisa resolver, precisa de um zagueiro, precisa de um meio campo, na verdade precisa de 2, né? Precisa do Pituca e mais um meio campo, para poder fortalecer, e aí realmente o Santos tentar subir de patamar, tentar corresponder esses nomes que a diretoria buscam com mais qualidade do que foi buscado desde o início da gestão Rueda, para que o Santos possa realmente brigar por algo mais no campeonato, para que ele tenha, quem sabe, a chance de disputar uma Copa do Brasil. O jogo hoje não é fácil, se o Santos conseguir pontuar, já vai ser muito importante, se ele conseguir um pontinho que seja, porque a gente sabe que é o líder. Se ganhar, que Deus queira que o Santos consiga virar a chave a partir de hoje, melhor ainda, né? Tem o Botafogo hoje, tem o Fluminense, né? Ainda vai enfrentar ainda o Fluminense, vai enfrentar o Atlético Paranaense, né, nos próximos jogos, então só tem pedreira pela frente. E depois estamos aí a 3, 4 jogos para chegar para iniciar o segundo turno.
Então o Santos precisa realmente somar pontos. O ideal aí é que, né, se possível, pudesse conseguir aí chegar a 24, 25 pontos. Vai ser muito difícil realmente para virar essa, essa primeira fase aí do campeonato, primeiro turno, com pelo menos o maior número de pontos para tentar chegar ali pensar primeiro como meta nos 45, 46 para não ter risco de cair e aí depois almejar algo mais no campeonato. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente falou sobre tudo. Vamos torcer aí para que o Santos tenha um bom resultado e aí depois do resultado aí a gente faz mais um conteúdo aí para trazer mais notícias do Peixe. Eu espero aí com alegria aí seja aí um empate ou, se Deus quiser, aí uma vitória para o nosso Peixe, tá certo? Um abraço a todos e fiquem ligados até o próximo conteúdo. Um bom jogo a todos, um abraço, tchau, tchau.